De volta já aqui com Bem Assim. Agora o nosso papo é por Skype sobre um tema, gente, que é muito importante. Seguinte, no segundo trimestre de 2021, a Associação Brasileira de Epilepsia começou a receber denúncias frequentes sobre o desabastecimento de medicamentos anticrise em todo o país. As pessoas com diagnóstico de epilepsia, têm direito aos tratamentos preconizados no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a epilepsia. Porém, essa não tem sido a realidade de muitos. Por isso, a associação, a AB, se mobilizou através da campanha SOS Epilepsia, iniciada em dezembro. Quem vai conversar com a gente, sobre esse assunto agora por Skype é o neurologista e epileptologista Lécio Figueira. Acertei, não foi, doutor Lécio? Bom dia. É meio difícil o nome, mas tudo bem, faz parte. Consegui. Muito bom dia, obrigada, pela sua participação aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa situação e também esclarecer alguns outros pontos. Eu queria que a gente começasse explicando o que é epilepsia. Perfeito, acho que é legal começar por isso mesmo. Epilepsia é uma doença crônica, é uma doença neurológica em que as pessoas têm uma predisposição a ter crise. Crise tem vários tipos. A primeira coisa que passa na cabeça das pessoas quando falam em crise, acha que crise é aquela coisa da convulsão, da pessoa cair no chão, se debate, morde a língua, baba. Aquilo é um dos tipos de crise epiléptica. Existem vários tipos de crises epiléticas. Tem crise em que a pessoa só dá uma parada, sai fora do ar. Tem outros que a pessoa tem uma sensação esquisita, uma coisa parece até meio crise de pânico, dá um medo, a sensação de um desconforto, ela pode ficar meio fora do ar, não lembrar o que aconteceu. Tem outras crises em que a pessoa tem movimentos, a mão começa a pular sozinha, ou a face, ou a perna. Tem crise em que só tem alteração visual. Depende da área do cérebro onde deu o curto-circuito. Se for dependendo da região cerebral que isso aconteceu, dá um sintoma diferente. Quando isso é muito amplo no cérebro, pode dar a crise tônico-clônica, chamada convulsão. Então, epilepsia é isso, é essa doença em que existe um neurológico, em que tem uma predisposição a que a pessoa volte a ter crises, e podem ser crises muito diferentes, assim. Cada pessoa tem um tipo de crise em geral, mas de uma pessoa para outra pode ser muito diferente. É super comum, no Brasil temos que mais de 3 milhões de pessoas têm epilepsia, e tem um monte de causa, acho que é isso que confunde muito a cabeça das pessoas, assim. Tem algumas pessoas que têm epilepsia porque nasceu com um problema cerebral, relacionado a uma infecção, teve por um AVC, por um tumor cerebral, por um acidente de trânsito, por uma doença genética. Tem um monte de causas diferentes, entendeu? Esse ponto, gostei bastante, doutor, porque realmente muitas pessoas acham que a epilepsia ela só está relacionada, às convulsões. Não é bem assim, tá, pessoal? As crises elas podem acontecer de diversas formas, e aí também a gente tem as causas que o doutor Lécio falou aqui pra gente. E os sintomas, hein, doutor? Ela dá sintomas ou não? Assim que ela começa, a agir, ela já vai assim para essas crises? Então, assim, na hora que a pessoa tem a crise, ela tem um sintoma. É que a epilepsia, assim, pode ter alteração cerebral, o foco está lá, você pode ver no eletroencefalo, as descargas, mas em alguns momentos essa ativação do foco fica mais intensa e mais prolongada, e a hora que a pessoa tem sintoma, e desculpa, o Covid me pegou também no começo do ano, ainda estou com tosse, vocês vão me perdoar. Então, assim, às vezes na hora da crise você vai ter os sintomas, mas a epilepsia é mais do que só crises, entendeu? Existem outras alterações que estão junto com a epilepsia. As restrições sociais, por essas pessoas que estão tendo crise, tem muita discriminação, muito preconceito, tem dificuldade de trabalhar, é mais comum ter depressão, ter ansiedade. Então faz parte de um pacote maior que essas pessoas têm que lidar em relação à epilepsia. E como é que é o tratamento, hein? Muito bom também falar sobre esse ponto, mas como é que é o tratamento, hein, doutor? O tratamento da epilepsia basicamente é com medicamentos. Assim. Os medicamentos são o pilar principal para tratar a epilepsia. Com o uso dos medicamentos para crise, a gente consegue controlar aproximadamente 2/3 das pessoas vão ficar completamente livres de crise com o uso dos remédios. Algumas vão precisar usar remédio por muito tempo, às vezes pela vida toda, mas os remédios vão ser eficazes na maior parte das pessoas. Existe, como eu comentei, assim, mais ou menos 1/3, 30% das pessoas
e tem o que a gente chama de epilepsia de difícil controle, refratária, farmacoresistente, que é essa situação em que a pessoa continua tendo crise apesar dos remédios. Nesse caso, você precisa de usar outras estratégias para ajudar essas pessoas. E aí inclui cirurgia para epilepsia, que é um ponto que não é para todos os casos, mas existem casos em que isso pode ser inclusive curativo. Existem estimuladores cerebrais, alguns marca-passo, VNS, ou DBS, que são usados para tratar. Existe alguns tipos de dieta cetogênica, entra canabidiol como uma opção de tratamento, e aí vai, assim, mas são várias coisas para poder ajudar essas pessoas. E aí entra o ponto da Associação Brasileira de Epilepsia, dessa campanha do SOS, de que não dá para, numa doença que acomete tantas pessoas, que é grave, se quiser eu posso comentar os impactos de ficar sem remédio das crises na vida dessas pessoas, de que o governo não forneça medicamentos que são absolutamente necessários e que fazem parte de uma obrigação do governo. Isso está definido pelo próprio Estado, que esses remédios devem ser distribuídos a essas pessoas. Por favor, né, inclusive iria solicitar isso, porque assim, já que o tratamento, ele é, né, em sua maioria, medicamentoso, mas esses medicamentos eles estão em falta no mercado, o que pode acontecer com esses pacientes, doutor? Então vamos lá, 2 pontos. Primeiro, assim, como o tratamento é com remédio, e se você não toma o remédio, você tem um risco muito alto de ter crise, e isso às vezes pode acontecer com apenas uma dose não administrada da medicação, entendeu? Eles já podem escapar à crise. E as crises têm risco para os pacientes. Tem um risco social, um risco assim, da interação, porque imagina que você tá controlado das suas crises. De repente você não consegue pegar o remédio, não consegue tomar a medicação, e aí você tem crise, e aí você sai fora do ar, você cai, você pode se machucar, isso constrange a pessoa, pode comprometer a capacidade de trabalho, as pessoas não conseguir trabalhar, entendeu? Por conta disso, perder o emprego, ser demitido por causa disso, tem muito preconceito, como eu já coloquei. Se a pessoa estava bem controlada, ela podia estar dirigindo, se ela volta a ter crise, ela tem que parar de dirigir. E os riscos das crises, assim, dependendo da intensidade da crise, a pessoa cai, ela pode se machucar, pode ter um trauma, pode afogar, está mexendo com fogo, ter queimaduras graves, ter acidentes de trânsito, estava dirigindo e estava controlado, volta a ter crise. E tem uma coisa mais séria ainda nessa história toda, é que a gente sabe hoje em dia que existe um risco aumentado de, durante uma crise, principalmente aquelas crises mais fortes, as convulsões, as crises tônico-clônicas, de que a pessoa morra pela crise. Então, assim, parar o remédio, principalmente abrupto, por falta de fornecimento, coloca as pessoas em vários riscos, como eu citei, inclusive risco de vida, de morte pelas crises. Nossa, muito grave mesmo. Como é que é o processo de solicitação desse medicamento? É algo complicado, doutor? Então, o governo define e está pactuado, é bem complicada essa história. Eu até comento com a Marelice, que é a presidente da associação, eu sou vice-presidente, de que o jeito como o sistema é feito é tão burocrático que eu acho que é para dar errado mesmo, entendeu? Pra você ter ideia, assim, tem alguns remédios que são comprados pelo município. Alguns remédios são comprados pelo Estado. E alguns remédios pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então eles fazem o que eles chamam de pactuação. Então existem medicamentos adquiridos pelo governo federal, por exemplo, o levetiracetam, que é o que está faltando agora, é a bola da vez, é o que está dando mais problema. Tem remédios que são comprados pelos estados, aí entra, por exemplo, a lamotrigina, o topiramato, e tem alguns remédios que são comprados pelos municípios, a carbamazepina, o ácido valproico, o fenobarbital. Então é bem complexo os pacientes, inclusive isso fica complexo porque alguns você vai em uma farmácia, outros tem que ser uma farmácia especializada que distribui esses remédios. Alguns basta ter a receita controlada em 2 vias, outros, além da receita controlada em 2 vias, você precisa ter um formulário que chama Laudo de Medicação Excepcional, LME, preencher um protocolo, um termo de consentimento da primeira vez, para poder fazer a retirada. Então é um processo burocrático, mas em teoria funcionaria. O problema é que frequentemente existem quebras de fornecimento e os pacientes acabam ficando sem tratamento e, como a gente disse, com repercussões e riscos muito altos. Na nossa opinião, absolutamente inaceitável, por isso que a gente está batendo o pé de que não pode ficar acontecendo de toda hora faltar remédio que é de uso crônico para uma doença grave que coloca em risco quando a pessoa fica sem a medicação.
principalmente porque pode acabar, né, como o senhor falou exatamente agora aqui nesse final, colocando em risco, né, a vida dessas pessoas. E é por isso, pessoal, para fazer esse alerta, né, que a AB ela tá com essa campanha, né, que é SOS Epilepsia. Esse é o objetivo, né, é dar mais visibilidade, é chamar a atenção das autoridades, né, doutor? É que a gente precisa que as pessoas que são os usuários do sistema apontem essas deficiências, entendeu? É muito complicado quando a gente senta numa reunião com o governo, pode ser tanto federal quanto estadual, e eles simplesmente alegam isso, por isso que as pessoas precisam entender o motivo de participar dessas campanhas. Eles alegam, mas ninguém reclamou, mas não tem ouvidoria, mas cadê os dados, cadê os números que realmente está faltando? Cadê esses pacientes que estão falando que não estão conseguindo o fornecimento da medicação? Então, assim, é super importante que as pessoas façam essa denúncia, entrem no Facebook ou no Instagram da ABE e pontuem em cada cidade, em cada posto de saúde o que falta das medicações. Uma coisa que eu vou colocar assim, existem muitos estados do Brasil que não respeitam o que você colocou no começo, que é o protocolo de diretrizes terapêuticas, e não fornecem todas as medicações que seriam obrigatórias para o tratamento de epilepsia. Então é super importante que as pessoas que têm epilepsia exijam seus direitos, entendeu? Para que o governo, tanto o governo local, no município, quanto o estadual, do estado onde você mora, quanto o governo federal, façam essas compras, que os remédios estejam disponibilizados, porque no Brasil, assim, como formatação teórica, como o que deveria estar disponível, o sistema é bem interessante e contempla a maior parte dos remédios e a gente conseguiria tratar bem a maior parte dos pacientes. O problema é que na prática não funciona. E aí, assim, é fundamental que as pessoas exijam seus direitos, senão não vai funcionar. E a gente precisa do apoio nessa hora da participação na SOS Epilepsia, que as pessoas apontem na sua cidade, no posto perto da tua casa que está faltando e denunciem, entrem lá na petição, assinem junto e não pode ficar calado, porque o que eles fazem eles ficam sem tomar, ficam tendo crise, ou vão lá e gastam dinheiro comprando uma medicação que está faltando. E o sistema nunca melhora, entendeu? Se a gente não reclama e não exige. Muito bem. Como é que o pessoal, então, pode participar? Quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade. Então, a sugestão, assim, entrem no Instagram, Associação Brasileira de Epilepsia. Lá vocês vão conseguir todos o link para... Vai ter o link da campanha e pode entrar também pelo site da ABE, que é epilepsiabrasil.org.br, e também pelo Facebook, basta procurar a Associação Brasileira de Epilepsia. Por esses 3 canais vocês vão conseguir achar todos os links, participar, e a gente precisa da mobilização das pessoas, de novo, para conseguir mudar essa situação, entendeu? É fundamental, é um direito, isso está na Constituição, isso está definido como você disse, pelo protocolo, quais remédios eles têm direito, de que eles têm um médico também, outro ponto importante, nós estamos falando agora de remédio, mas às vezes eles não têm acesso nem a médico, entendeu? De que as pessoas passem a se mobilizar mais. Existe um dinheiro razoável disponibilizado para a saúde brasileira, só que ele não é usado de forma correta e principalmente é muito desigual o uso dele nos estados do Brasil. Tem estados que fornecem bastante opções de tratamento e tem estados que fornecem muito pouco. Então, assim, se você está num lugar que você não tem acesso a médico, que você não tem acesso a remédio, sabe que é seu direito na Constituição e você deve exigir que o poder público forneça esse tratamento, entendeu? Não pode ficar calado, senão as coisas nunca vão melhorar. Que absurdo, né? Então vamos lá, vamos exigir, tá, os nossos direitos. Quem quiser saber mais é só entrar no site ou no Instagram lá da Associação Brasileira de Epilepsia. Doutor Lécio, obrigada, tá, pela sua participação aqui com a gente no Bem Assim. Parabéns aí pela campanha, por estar à frente, né, dessa luta, que realmente é uma luta para muitas pessoas. Obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço a participação e o espaço para a gente poder falar e tentar ajudar essas pessoas. A ideia é melhorar a vida deles. Portas sempre abertas. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, bom dia, tchau, tchau. E ó, muito bom dia para você também, tá? Que ficou aqui ligadinho com a gente. Aproveite bastante a sua terça-feira. Nós voltamos amanhã a partir de 9h30. Beijo, tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.